Olá, pessoal do nono, sejam bem-vindos. E hoje, eu estou com uma webcam e eu estou utilizando, na verdade, a webcam no celular, né? O celular tá aqui e o computador tá aqui na frente, aí eu vou conseguir dar essa aula para vocês aí, para que vocês possam ver meu rosto, porque o meu computador ele tá com problema e a webcam não tá funcionando, tá? Então, na última aula, pessoal, a gente estava falando sobre o ciclo ovariano. Agora a gente vai falar do ciclo ovariano, mas de uma forma mais específica, em contrapartida com os hormônios, né? E também com a questão da parede do útero, que é o endométrio. Então, o ciclo menstrual, ele possui umas fasezinhas aí. E uma dessas fases que a gente tem aí é a fase proliferativa ou fase folicular, tá? Eu vou colocar aqui para vocês rapidinho, perdoem aí se ficar mexendo a webcam, mas eu vou colocar aqui para vocês o laser para que vocês possam entender melhor esse processo, tá? Então, gente, como eu havia falado, nós temos aí a fase proliferativa ou folicular, né? E o que acontece nessa fase proliferativa ou folicular? O folículo, né? Ele é o ovócito ou o óvulo, só que bem pequeno, tá? Na verdade, tudo isso que a gente vai aprender aqui é o processo de produção de ovócitos para serem fecundados pelo espermatozoide. Mas aí lembre-se que no ciclo menstrual não ocorre gravidez, né? Não vai ter presença de espermatozoide. Então, o que acontece? Nós temos aqui o folículo primário, que eu expliquei para vocês na aula anterior, que ocorre dentro do ovário. Mas aqui a gente vai entender o que acontece dentro do ovário e na parede do útero, que é o endométrio, tá? Então, aqui nós temos o folículo primário. E aí, o folículo primário, ele cresce. Ele cresce e é estimulado por um hormônio conhecido como FSH. Esse hormônio, ele é produzido na região do nosso encéfalo, tá? Lá perto do cérebro. E, na verdade, esse FSH, ele vai produzir outros hormônios que são conhecidos como estrogênios ou estrógenos. E esses hormônios, eles vão provocar o crescimento do endométrio. Tanto é que você pode observar aqui, ó. Aqui nós temos o folículo tá crescendo, tá? E aí você pode ver que aqui a pessoa, na verdade, a mulher aqui acabou de menstruar e a menstruação dela acabou mais ou menos aqui no 5º dia, tá? Esses númerozinhos aqui representam os dias. E aí, o que aconteceu, tá? A parede do endométrio aqui começou a crescer, ó. Então, tá ocorrendo aqui nessa fase um crescimento. E ao mesmo tempo que vai ocorrendo esse processo de crescimento, o folículo vai crescendo também, tá? Tudo isso por causa desse hormônio aí, que no caso é o FSH e os estrógenos. Então, o estrógeno, ele vai fazer com que o endométrio ele fique mais dilatadinho, ele cresça. Por que o endométrio tem que crescer? O endométrio ele tem que crescer para receber o embrião. Só que nesse caso não vai ter embrião, né? Porque no caso aqui a mulher vai menstruar, não vai ter relação sexual e ela vai menstruar. Então, gente, em geral, apenas um folículo termina seu ciclo aí, né, de crescimento e transforma-se em um folículo chamado folículo de Graafi. Você pode ver aqui na terceira figurinha, ó, o folículo de Graafi, tá? E aí, quando chega ali no 14º dia, mais ou menos, vai ocorrer o processo de ovulação. E como que ocorre esse processo de ovulação, gente? O processo de ovulação é quando a mulher, na verdade, libera o ovócito 2 na tuba uterina. E aí, nessa imagem, a gente pode observar aí, ó, na ovulação, aqui onde está o laser, onde eu estou mostrando aqui, ó, o folículo, aqui, tá? Grande. E aqui o ovócito 2, ó. Você pode chamar de ovócito 2 ou cito 2, tá?
E aí, o que está acontecendo aqui? O folículo, ele libera o ovócito 2 na tuba uterina. E esse ovócito 2 tem que ficar lá aguardando quem? Os espermatozoides. Só que o que vai acontecer aqui? Não vai acontecer nada, né? Simplesmente o ovócito vai ficar lá esperando o espermatozoide e não vai acontecer o processo de gravidez, tá? Agora nós vamos para a segunda fase. A segunda fase é a secretória ou lútea, que chamamos. O que é essa fase secretória ou lútea? Lembra do folículo que se formou? Essa estruturazinha aqui, vermelha que eu estou apontando aqui, é o folículo, tá, gente? O ovócito 2 estava dentro do folículo. Aí, o que vai acontecer com esse folículo? Vai ocorrer a produção de um hormônio conhecido como LH. E o folículo, tá? Que vai continuar lá dentro do ovário, como eu mostrei na outra aula para vocês. Vai continuar lá e ele vai, na verdade, transformar-se num corpo amarelo, como vocês podem observar nessa imagem. Ó. Ele vai transformar-se aqui num corpo amarelo. E você pode ver que o útero continua crescendo, a parede aqui do útero. O endométrio continua espesso e vascularizado, ou seja, cheio de vasos sanguíneos. E aí, tá, gente? Esse corpo amarelo ou lúteo que você chama, ele vai começar a secretar alguns hormônios também, esse corpo amarelo. Esse corpo amarelo, ele vai começar a secretar estrogênio e progesterona. Para que vai servir esse estrogênio e progesterona? Vai servir para tornar o endométrio ainda mais espesso e vascularizado, ou seja, cheio de sangue, né? E cheio de secreções nutritivas. Mas para que tem que ter secreções nutritivas no endométrio? Para receber o embrião. Só que nesse caso, lembra do que eu falei, não vai ter embrião, tá? Então, aí nós temos a outra fase. A outra fase é a menstrual. O útero, né, ficou lá esperando o embrião durante todo esse tempo aí. Formou-se o corpo amarelo preparou a parede do útero, lá o endométrio, deixou o endométrio espesso, vascularizado, com substâncias nutritivas, mas aí não ocorreu fecundação, né? A mulher não teve relações sexuais e sem camisinha também, né, para que o espermatozoide pudesse entrar e fecundar o ovócito 2 e o ovócito ficou lá esperando, aguardando e não ocorreu fecundação. E aí, quando não ocorre fecundação, o corpo lúteo, tá, que estava, na verdade, ali, o corpo lúteo amarelo, né, que estava ali, na verdade, agindo para que essa gravidez ocorresse e preparando também o útero para receber o embrião, ele começa a se degenerar, ele começa a se destruir, ele começa a encolher e aí o próprio organismo mesmo da mulher começa a absorver esse corpo amarelo. Aqui nessa figurinha você pode ver que ele está começando a ficar menor, tá? Ou seja, ele está se degenerando. Então, ele vai se degenerar aí ao longo desse processo e ele vai começar a se transformar numa cicatriz, que é chamada de corpo branco, né? Ou você pode chamar de corpo albicans. E aí, no caso, esse corpo amarelo, né, que na verdade virou um corpo branco, ele vai parar de produzir os hormônios para preparar o útero para uma gravidez. E aí, como não houve gravidez, o ovócito 2 ficou esperando lá, né? Vai começar a ocorrer uma queda no hormônio da progesterona. E aí é que vai ocorrer o processo menstrual. O endométrio vai começar a se desfazer. Então, por isso que o endométrio tá baixando aqui, ó. Tá? Ó, chegou aqui mais ou menos no dia 28, aí vai ocorrer a menstruação aqui, ó. Aí ele vai começar a se destruir, né? Como é que eu posso dizer? Se desgastar. E aí a mulher vai começar a liberar sangue, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente vai liberando na menstruação é o próprio endométrio, tá? Você pode perceber que o sangue menstrual, ele é totalmente diferente de um sangue normal, né? Ele tem ali uma consistência diferente.
tem muco também e tem umas bolinhas de sangue. E aí você percebe que aquilo ali que você está descartando é a parede do seu útero, ou seja, o seu endométrio. Tá? Aqui é só um resumo, né, aí dos hormônios agindo durante esse processo de ciclo ovariano, processo do crescimento do útero, processo menstrual, tá? Bom, a primeira menstruação ela é chamada de menarca, tá? É quando a menina tem o seu primeiro processo menstrual. E por volta dos 50 anos vai começar a ocorrer o que chamamos de menopausa, ou seja, o ovário ele vai parar de produzir os folículos, vai parar de produzir os ovócitos, né, os futuros óvulos, e aí nessa fase dos 50 anos a mulher começa aí a ter, na verdade, a menstruação de forma irregular. E aí devido a esse processo de interrupção, né, por causa dessa queda no estrogênio e na progesterona, a mulher vai sofrer vários efeitos colaterais. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre o período fértil da mulher. Então, o óvulo ele pode ser fecundado em 24 horas a 36 horas, tá? O óvulo, quando eu digo, é o ovócito, tá? Então, gente, o ovócito, ele tem em torno de 24 a 36 horas de vida. Isso varia, isso vai ser de mulher para mulher, não tem assim um padrão, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos os espermatozoides aí que possuem mais ou menos 72 horas de vida, ou seja, 3 dias mais ou menos de vida, tá? Assim, uma mulher pode ter aí uma gravidez durante esse processo de 72 horas, tá? Do espermatozoide e até 36 horas depois. Mas vocês vão entender quando eu explicar aqui no desenho. Não esqueçam, o óvulo ele pode ter de 24 a 36 horas de vida, ou seja, 1 dia e meio mais ou menos. E o espermatozoide ele tem aí de 3 a 5 dias de vida, tá? Então, o que acontece aqui? Aqui a gente tem um ciclo menstrual de 28 dias nessa imagem. E a gente consegue observar aqui que o primeiro dia aqui é o início do ciclo. A gente sempre conta o início do ciclo com o primeiro dia da menstruação. Então, aqui ela começou a menstruar e no caso aí ela tem uma menstruação de 6 dias. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de menstruação. E vocês sabem que o processo ali de menstruação é quando o folículo está começando a crescer, né? Está começando a se desenvolver para que ocorra o processo de ovulação. E aí, quando chega aqui no 6º dia, já está acabando a menstruação. Quando chega no 7º, ela já não está mais menstruada. Passou o 8º dia, o útero vai começar a crescer, que é todo aquele processo que eu expliquei ainda agora para vocês. E aí, gente, olha só. Chegou aqui no 10º dia, ela já vai entrar no período fértil, tá? Esse período fértil, que está aqui destacado em verde, é o período em que ela pode engravidar. Por quê? Lembra do que eu falei? Se ela tiver relações sexuais no dia 10 aí, nesse dia, quanto tempo o espermatozoide vive? Ele vive de 3 a 5 dias. Então, se o espermatozoide aí tem um período de vida de 5 dias... Se ela tiver relações sexuais no dia 10, o espermatozoide vai viver aí no dia 10, no dia 11, né? No dia 12, no 13 e no 14. E aí, quando o óvulo dela sair, né? O ovócitozinho sair lá do ovário, o espermatozoide vai partir para cima do ovócito com tudo para fecundá-lo, tá? E, mas só vai ocorrer aí nesse período? Não. Pode ocorrer também dela engravidar se ela tiver relações sexuais depois da ovulação. Porque lembra que eu falei que o óvulo, ele demora aí de
1 dia, 2 dias? Pois é, tá? Então, olha só, gente, se ela tiver relações sexuais no dia 15, né, o óvulo ainda vai estar vivo, e no dia 16, provavelmente sim. Então, todo esse período aí, do dia 10 até o dia 16, é considerado período fértil. Quando chega ali no 17 até o 28, já não é mais considerado período fértil, e aí, depois do 28, começa o ciclo novamente, que é o ciclo menstrual dela. Tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês com relação ao conteúdo, tá? Eu vou passar aqui um vídeo bem legal para vocês relacionado à questão da menstruação, do ciclo menstrual e da produção dos hormônios. Então, aí a gente tem um vídeo onde eu falei onde é produzido aqueles hormônios lá, né? O FSH e LH, que é produzido lá na hipófise. Esse FSH e LH, eles vão começar a agir no ciclo menstrual a partir do momento em que eles vão ali induzir o ovário, né, a começar a produzir outros hormônios, como a progesterona e o estrógeno, que eu já tinha falado para vocês. E aí, né, essa progesterona e o estrógeno, eles vão, na verdade, aumentar a espessura do útero, né, deixar o útero mais nutritivo. E ali a gente tem a fase folicular, que eu falei para vocês também, onde o folículo, ele, na verdade, tá com o ovócito dentro. E esse ovócito, ele vai ser liberado lá na tuba uterina. Vai mostrar aí, ó. Aí nós temos a tuba uterina, nós temos o ovário, tá? E ali a gente já tem o ovócito 2 sendo liberado ali na tuba uterina, tá? Então, o ovócito 2 vai lá para a tuba uterina e esperar o espermatozoide para ser fecundado. Só que o que acontece, né? Não vai ocorrer fecundação, né? Não vai ter espermatozoide, e aí o ovócito 2 vai ficar ali aguardando o espermatozoide. E aí, se não há, né, um processo que chamamos de fecundação, se não há esse processo, né, olha ali, a gente pode observar também no vídeo o útero se desenvolvendo devido à taxa de hormônios que é produzido, né, o aumento ali da espessura desse endométrio, que é a parede do útero. Ele fica altamente vascularizado, e aí quando não há o processo de gravidez, ele precisa ser descartado. E aí ele começa a ser destruído, né? E pelo fato de ser destruído, a gente tem que passar aí pelo processo de menstruação. E a mulher acaba descartando o útero na forma de sangue durante a menstruação. Então, gente, finalmente a gente finaliza esse conteúdo aí de reprodução, tá? E aí a gente vai voltar lá para química novamente, no livro 2. E aí a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, apesar de ser uma aula bem complicada, bem complexa. Mas é isso, né? É um preparo para o ensino médio. E eu espero que eu tenha contribuído bastante com o aprendizado de todos. Um beijo para os meus alunos do nono 28 e até a próxima.